Olá, amigos da CI, estamos aqui para mais um bate-papo sobre economia, o primeiro de 2026, e já chegando pós uma super quarta. Para quem não sabe, a super quarta é aquele evento onde na quarta-feira o Fed americano decide qual o destino da taxa de juros e o Banco Central brasileiro também decide aqui no Brasil qual o caminho que se espera para essas taxas. E essa super quarta ela era aguardada muito mais por uma possível quebra de expectativa do que pela expectativa em si. Por quê? A maioria dos analistas, economistas acreditavam que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil as taxas de juros seguiriam inalteradas. Mas existia alguns pontos técnicos, especialmente aqui no Brasil, que poderia suscitar a possibilidade de uma surpresa positiva, no sentido de que, ao invés de iniciarmos a baixa de taxa de juros na próxima reunião que acontecerá em março, talvez a gente pudesse iniciar ontem. Então, existia lá naquele fundinho assim, olha, a gente acha que vai manter, mas a gente pode ter uma surpresa boa, mas infelizmente não foi o que aconteceu e deu a lógica. Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, as taxas de juros foram mantidas e no Brasil, especialmente, em função até do distanciamento dessas taxas, tem provocado um movimento de capital estrangeiro vindo para países emergentes, especialmente aqui para o Brasil. Eu vou mostrar já o efeito disso tanto nos ativos de renda variável quanto no dólar, né? O que tem provocado uma subida bastante substancial na Bolsa de Valores, como uma queda na taxa de dólar, que bateu hoje especificamente o patamar mais baixo nos últimos 2 anos. Deixa eu colocar já um gráfico aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia disso. Então a taxa o dólar futuro chegou a operar abaixo dos 5,20, o dólar pronto chegou a bater 5,17, esse patamar fazia 2 anos que o dólar não atingia. E boa parte desse movimento se dá por dois grandes motivos. O primeiro deles, obviamente, é o fluxo. Só para vocês terem uma ideia, só em janeiro já entraram no Brasil quase 20 bilhões de dólares em investimentos. Obviamente que esses 20 bilhões entrando, eles tendem a jogar a cotação do dólar para baixo. A relação real para cima, dólar para baixo. E um segundo aspecto, que daí tem muito mais uma correlação com a própria moeda, eu quero mostrar aqui para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. Reparem o DXY. O que é o DXY? É uma cesta de moedas contra o dólar. Então, como vocês podem verificar, especialmente aqui nas últimas semanas, olha o que tem acontecido com o dólar. E ele está batendo num patamar mais baixo dos últimos 6 meses. Então você soma um fluxo intenso de capital externo entrando no Brasil. Você soma o dólar caindo em relação à cesta de moedas, ou seja, o dólar caiu praticamente em relação a quase todas as principais moedas do mundo, traz esse efeito que eu estava mostrando para vocês do dólar caindo aqui abaixo da casa dos 5,20. E o que acontece em relação à Bolsa de Valores? Deixa eu botar aqui o índice Bovespa, só para vocês terem uma ideia desse efeito. Olha só o que acontece aqui. O Ibovespa está subindo de forma alucinada, praticamente durante todo o mês de janeiro. Já vinha subindo em dezembro, ou seja, essa é uma tendência que iniciou já ainda no ano passado. E olhem só, estamos batendo na casa acima dos 180 mil pontos, ou seja, é recorde e recorde de cotação nominal histórica na Bolsa Brasileira. Isso então, em função desse movimento, acaba provocando a alta dos ativos de risco e a baixa da moeda. E a taxa de juros, né? O que acontece com a taxa de juros? Eu vou colocar aqui o gráfico da taxa de juros para vocês darem uma olhada. Então o DI 29, que é o DI de referência, ele trabalha em cima da expectativa de como essa taxa estará daqui a 2 anos. Então, quando o Banco Central sinaliza a possibilidade que a partir de março vai começar a derrubar a taxa de juros, calcula-se a possibilidade de quanto vai cair. E a aposta nos próximos 2 anos é que caia esses 3 pontos. Vai de 15, que está hoje,
para aproximadamente 12% ao ano. Então, não sei se 12 esse ano ainda, provavelmente não, mas provavelmente no final de 2027 a gente consiga enxergar essa taxa muito próxima dos 12% ao ano. E a taxa de dólar futuro já precifica, em certa medida, essa expectativa, como vocês podem verificar aqui. A economia brasileira, ela clama por isso, né? Quando a gente analisa o movimento ou a necessidade de funding para as principais empresas, uma taxa de juros a 15% ao ano, ela asfixia a economia. Em todos os sentidos, o crédito ele fica muito caro. O crédito para quem precisa financiar as suas operações e o crédito para quem precisa financiar as suas compras. Mesmo com crédito consignado, com crédito subsidiado, como existem alguns programas dentro do Brasil, esse endividamento ele ainda é muito alto e ele tende a levar à inadimplência. E uma taxa de juros a 15% também causa uma pressão muito grande nas contas públicas, do qual eu já venho falando aqui para vocês há algum tempo, especialmente já dito pelo próprio Ministério do Planejamento, que em 2027 teremos um encontro, seja quem for o presidente, para esse tipo de ajuste, porque vai ficar insustentável a rota de crescimento da dívida pública brasileira em relação ao PIB. E uma taxa de juros de 15% acelera esse processo. Então, quanto antes iniciarmos esse ciclo de baixa, melhor para as contas públicas, melhor para os negócios, né? Que é o que a gente espera por aqui. A sinalização foi dada pelo Banco Central, ficou muito claro que deve iniciar o ciclo já na próxima reunião, e agora a grande pergunta é quanto? Né? Será que vai cair 0,25? Vai cair meio? Vai cair 0,75? Vai cair 1? Então agora iniciam outras apostas. A expectativa de queda já existe, já começa a ser precificado nos ativos de forma positiva. Agora a gente precisa saber quanto e até quando. Então as apostas mudaram de lugar. O fato é que, seja ela qual for, tende a ser bom para a economia e para as contas públicas. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que assinem aqui todas as mídias da ACI. Continuem nos assistindo. Espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!